Logo, como o gráfico da função g vai ser uma reta paralela ao gráfico da função f, o k vai ser menos 3/5, o k que é o declive da função g. E então g de x é dado por isto, por esta expressão algébrica, menos 3/5 de x. Agora temos aqui alguns problemas interessantes. Primeiro diz, numa loja de doces, o preço em euros a pagar por uma caixa com N bombons está representado no gráfico ao lado. Reparem que o gráfico aqui está traçado uma reta que passa pela origem do referencial e então sabemos que se trata da função linear. Reparem também que estas grandezas, seria o preço e o número de bombons, são diretamente proporcionais, quer dizer que aumentam na mesma proporção. 5.1. Qual é o custo de um bombom? Estão-nos a pedir o custo de um bombom, estão-nos a pedir basicamente a constante de proporcionalidade direta. E facilmente conseguimos ver que a constante de proporcionalidade direta pode ser obtida, neste caso vou chamar aqui k, e pode ser obtida fazendo o quociente de 7,5 por 6, que iria dar 1,25 euros. Fizemos a constante de proporcionalidade direta, que é feito por y a dividir por x, a fórmula para achar a constante de proporcionalidade direta é y a dividir por x. Isto quer dizer que por cada bombom gastamos 1,25 €. É esse o significado da constante. 5.2. Escreve a expressão algébrica que define a função p para qualquer n. Então, já vimos que isto trata de uma função linear, porque passa pela origem, e a função linear é uma função do tipo f de x igual a kx. Como já achamos, em k é constante, como já achamos a constante, basta escrevermos a expressão p de n igual a 1,25 vezes n. E esta seria a expressão algébrica da nossa função. 5.3. A Catarina comprou nessa loja uma caixa de bombons por 17,50 €. Portanto, estão-nos a dar aqui basicamente o preço. Estão-nos a dar o preço, estão-nos a dar o P. Quantos bombons comprou a Catarina? Na linha anterior, vimos que a função preço é dada por isto e agora estão-nos a dar um preço. Para sabermos o número de bombons, temos que obter aqui uma equação e depois resolver em ordem n. Se nos dão o preço, podemos ver que em vez de termos o P igual a 1,25 vezes n, substituímos o P por esse preço. Fica 17,5 igual a 1,25 n. Aqui é só uma vírgula. Obtivemos então assim uma equação em que, resolvendo em ordem n, conseguimos depois saber qual é o número de bombons. Tenho que isolar o n, neste caso está no segundo membro, vou deixá-lo lá. Como é que então deixo de ter 1,25 encostado ao n? Encostado está a multiplicar, passo para o outro membro a dividir, e assim vai dar 17,5 a dividir por 1,25 igual a n. Verifico isto na calculadora dá n igual a 14, portanto 14 igual a n. Quantos bombons comprou a Catarina? Resposta ao problema: a Catarina comprou 14 bombons. O seguinte problema diz: na figura está representada parte de um gráfico que relaciona a altura da água num depósito, em decímetros, em função do tempo em minutos, decorrido após a abertura de uma torneira com caudal constante. Inicialmente o depósito estava cheio. Portanto, se observarmos o gráfico,
imaginem que temos então um depósito cheio de água e que ligamos a torneira. Com o passar do tempo, o depósito vai ficando vazio. Ele vai, à medida que o tempo aumenta, vai ficando vazio. Inicialmente o depósito estava cheio. Este inicialmente está-nos a falar do instante zero. Portanto, está-nos a falar aqui logo no instante zero. Qual é a altura do depósito? Para vermos a altura do depósito, temos que ver quanto é que vale aqui este valor aqui no instante inicial. Portanto, o que temos que fazer aqui é, na nossa função h, fazer o h de zero. O que é que representaria aqui? A altura no instante zero. A altura no instante zero é 20 decímetros. Portanto, 20 decímetros. A 6.2. Calcula o declive da reta que representa graficamente a função h e indica o seu significado no contexto do problema. Então, para calcularmos o declive da reta, nós temos uma fórmula. Habitualmente fazemos y2 menos y1 a dividir por x2 menos x1. Temos que conhecer dois pontos para aplicar esta fórmula. Temos aqui um ponto, o ponto de coordenadas 4, 15, e temos aqui o ponto de coordenadas 0, 15. Então, fazendo a fórmula, aplicando esta fórmula, ficamos com A igual a... Deixem-me só escrever aqui os pontos. Por exemplo, vou dizer que este aqui é o ponto A e este é o ponto B. O A vai ser 4, 15 e o B vai ser o ponto de coordenadas 0, 20. Fazendo então y2 menos y1 é 20 menos 15 e depois x2 menos x1, 0 menos 4, que vai dar 5 quartos. Aqui então obtivemos 5 quartos. 5 quartos dá 1,25. Menos, aqui é menos. Muito bem, mas pedem-nos o significado. Antes de responder aqui ao significado, quero relembrar o conceito de declive. O que é o declive? O declive de uma função, em teoria, temos, por exemplo, o declive é quanto é que a função aumenta por unidade. Quanto é que ela aumenta por unidade? Portanto, este aqui seria o declive. Isto aqui seria o declive. Quanto é que ela aumentou por unidade? Então, no contexto do problema, o que é que seria aqui o declive da reta? Portanto, qual é que seria o significado? Calculamos o declive, obtivemos menos 1,25. Isso significa o quê? O declive menos 1,25 significa que a altura da água no depósito diminui 1,25 em cada minuto. Portanto, só registrar aqui. Isto significa que a altura da água no depósito diminui 1,25 decímetros por minuto. Determina quanto tempo demora o depósito a ficar vazio. Reparem, o depósito ficar vazio é quando a sua altura for 0.
Então o que temos que fazer é igualar a nossa função a zero. Resolvemos isto, vamos obter uma equação a partir desta igualdade e no fim, resolvendo, obtemos o valor do t. Portanto, há aqui uma coisa que precisamos, que é a expressão algébrica da função h. Já calculamos o declive. Sendo uma função afim, o seu declive é menos 1,25t e a sua ordenada na origem vai ser... Reparem, aqui habitualmente temos escolhido um ponto e depois terminamos a ordenada na origem. Desta vez vamos fazer diferente porque estamos em condições de, graficamente, visualmente, obter a ordenada na origem. A ordenada na origem é o quê? É ver, portanto, é ver qual é o valor da reta na origem. E reparem que a ordenada aqui está marcada a 20, ou seja, a reta do gráfico H vai tocar no eixo das ordenadas no valor 20. Portanto, a ordenada na origem vai ser 20. Resolvendo esta equação, menos 1,25t mais 20 igual a 0, vai dar menos 1,25t igual a menos 20. Isto vai dar t igual a menos 20 a dividir por menos 1,25. Isto deu 16. Portanto, resposta. Quanto tempo demora o depósito a ficar vazio? O depósito demora 16 minutos a ficar vazio. Agora, o último problema, o problema 7. O André e a Marta foram ao parque da cidade onde vivem e decidiram alugar 2 bicicletas. A loja de aluguer das bicicletas tinha a seguinte informação: preço do aluguer 2,50€ de taxa fixa, mais 1€ por cada hora de aluguer. Qual é a expressão algébrica da função P que ao tempo de aluguer, t em horas, faz corresponder o preço a pagar em euros? E dão-nos aqui 4 expressões. P de t igual a 2,5 vezes t, P de t igual a 3,5t, pt igual a t mais 2,5 ou p de t igual a 2,5t mais 1. Reparem, acho que é importante voltar aqui à terceira linha do enunciado. Perdão, porque dizem-nos aqui que a taxa fixa é 2,50€, 2,5€ pela taxa fixa. O que é que significa isto da taxa fixa? A taxa fixa quer dizer que não vamos depender de nada. Pagamos sempre este valor, independentemente de cada hora do aluguer ou outro fator. Nós temos sempre este valor aqui que não depende de mais nada. Portanto, a opção A, 2,5t, estaria a depender de t. Portanto, estes 2,5€ estariam a depender de cada hora de aluguer. Mas se é uma taxa fixa, não depende. Portanto, não pode ser a A, também não pode ser a B, porque estaria só a depender de t e nós também temos a taxa fixa. Olhem, por exemplo, agora a opção C, a opção de resposta C. PT igual a t mais 2,5. Temos aqui a taxa fixa, que não depende de nada, e depois estamos a somar 1€ cada hora de aluguer. Portanto, se for 1 hora de aluguer, seria aqui 1€. 2 horas, 2€. 3 horas, 3€. Esta parece ser uma boa opção de resposta. Vamos ver porque é que não poderia ser a opção D. A opção B, temos aqui 2,5€ por hora, mas se é uma taxa fixa não pode depender, como já repeti anteriormente, não pode depender não vai depender de nada
Portanto, não poderia estar aqui isto, pelo que é a opção C. Este último problema aqui. A Sofia quer comprar um telemóvel que custa 275 euros. A Sofia tem 50 euros no seu milheiro e todas as semanas consegue poupar uma determinada quantia fixa. O gráfico ao lado representa as poupanças da Sofia em euros em função do número de semanas. Ao fim de quantas semanas de poupança, a Sofia junta dinheiro suficiente para comprar o telemóvel? Reparem, pelo gráfico ao lado vemos que temos aqui uma função afim e podemos começar então por escrever a expressão algébrica da função afim, que é uma função do tipo ax mais b. O b neste caso, como a reta do gráfico está a tocar o eixo das ordenadas em 50, então a ordenada na origem já vamos ter daqui informação que é 50. Agora o declive. O declive vamos precisar das coordenadas de 2 pontos. Tenho, por exemplo, então aqui vou dizer que é o ponto A e o ponto B. Então as coordenadas do A vão ser 4, 100. As coordenadas do B vão ser 0,50. Habituem-se, o que eu estou a fazer, a escrever na folha, por exemplo, num espaço do caderno, estou só a escrever em cima da reta por uma questão de poupar aqui espaço. Mas façam... Portanto, o declive vai ser 100 menos 50 a dividir por 4 menos 0. 50 a dividir por 4, que dá 12,5. Em quantas semanas a Sofia junta dinheiro suficiente para comprar o telemóvel? Portanto, o telemóvel custando 275 euros, tudo o que temos de fazer agora é ver quando é que a função f vai atingir este valor. Vamos obter aqui uma equação. Fica 12,5 mais 50, 12,5x mais 50 igual a 275. Isto fica 12,5x igual a 275 menos 50, que é a mesma coisa que ter 12,5x igual a 225, e isto vai dar x igual a 225 a dividir por 12,5. Dividir por 12,5, que dá 18. Portanto, ao fim de 18 semanas, a Sofia terá dinheiro suficiente para comprar o telemóvel. Opção B. Obrigado por terem assistido. Até uma próxima.